Olha só, Mateus, capítulo 12, no verso 43 ao 45, e diz assim, ó. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Como não os encontra, diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Esse texto aqui, ele é muito poderoso, é uma parábola, né? Jesus, ele está falando acerca, e agora você vai entender, que eu quero até citar aqui um exemplo, por exemplo, de pessoas que você fala bem assim, não dá para entender. Ele ficou 6 meses naquela casa de recuperação, como assim? Ele volta agora, e depois que saiu de lá, que estava sem usar drogas, sem fumar, sem não sei o quê, agora que está aqui fora, que era só continuar esse comportamento, como assim agora ele ficou pior do que era antes, né? A gente ouve muitos relatos assim, de pessoas que se pegam com esse tipo de indagação. E esse texto aqui de Mateus, essa parábola é muito forte, porque ela fala de uma libertação. Ela fala que as pessoas, quando elas buscam libertação, e isso aqui vai de encontro, lembro que eu preguei ontem, foi muito forte a pregação de ontem, que para você abrir a porta da libertação, você precisa fechar a porta que te aprisiona, lembra? Tem tudo a ver com isso aqui. Tem tudo a ver com isso aqui. Porque tem muitas pessoas que eles querem a libertação. Eles querem a libertação do vício, eles querem a libertação da prostituição, querem a libertação da angústia, né? Querem a libertação da tristeza da alma, querem ser libertos da depressão, querem ser libertos de um monte de coisa. Mas lembra que eu disse aqui ontem? Para você abrir a porta da libertação, da misericórdia, você precisa fechar a porta que alimenta esse inimigo. Então, uma das coisas que você precisa fazer, que é muito importante, é você fazer uma autoanálise de si mesmo. Você olhar para dentro do seu coração, e às vezes sozinho você não vai conseguir. Às vezes você vai precisar de um apoio pastoral. Ou às vezes vai precisar até de um apoio terapêutico, de alguém que te auxilie. Essa é a verdade. Porque às vezes você está numa prisão tão forte e numa cegueira tão grande que você não consegue enxergar que você é o errado da história. Você olha para todo mundo, aponta todo mundo, você não consegue olhar para você. Você não consegue olhar para a raiz que fez com que causasse toda essa situação. Às vezes você está lá no seu casamento, está indo para ladeira abaixo, está indo para o buraco, e você culpa só o marido, ou você culpa só a esposa, mas você não consegue olhar para si e entender que você tem parcela nisso. Isso se chama uma cegueira espiritual. Existe cegueiras espirituais, é fato. Tem pessoas que têm comichão no ouvido, por exemplo. Parece que o ouvido está tapado, ele não consegue ouvir a verdade. É você aí do outro lado que está falando para o teu cônjuge: eu não aguento mais essa situação, eu vou desistir, eu vou me divorciar, eu vou embora. E você está com o ouvido tapado espiritualmente, porque essas coisas espirituais você precisa estar ligado, e você não consegue entender, você não consegue ver. Aí depois que acontece, você fica: meu Deus do céu, porque é assim que o diabo faz. Ele agita, ele confunde, ele faz bagunça, e daí depois que o negócio acontece, ele sai de cena e você fica com a consequência. É sempre assim que acontece. E Mateus, ele está dizendo assim, que toda vez que nós mandamos embora um espírito imundo da nossa vida, todas as vezes que nós rejeitamos a mágoa, nós rejeitamos o ódio,
Nós falamos aquilo que eu falei aqui ontem. Ó, não, eu renuncio à mágoa, eu renuncio ao ódio, eu perdoo o fulano. Todas as vezes que nós arrancamos, decidimos sair desse lugar de prisão, de pecado, de tribulação, nós temos que tomar muito cuidado. Que o próprio texto está dizendo que esse espírito, olha só a tipologia, ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Como ele não encontra, ele vai voltar aonde? Olha o que diz o texto: voltarei para a casa de onde eu saí. Sabe o que é isso? Você acha que ele vai desistir? Ei, você que está se esforçando para ser um ser humano melhor, você acha que ele vai desistir de investir na sua vida? Você precisa entender que ele não vai desistir. Você que fez uma aliança com Deus, falou, não, agora eu fiz uma aliança com Deus. Você acha que ele vai desistir? Ele vai querer voltar. E por isso que essa casa que é você não tem que se preocupar só de limpar ela. Ou seja, só de renunciar. Só de renovar a sua aliança. Você não tem que precisar, olha só. Olha só que forte. Você não tem que se preocupar em organizar essa casa, em limpar ela, mas você tem que se preocupar em preencher essa casa. Preencher com algo que aonde tem isso, o diabo não fica. O que é, pastora? Presença de Deus, vida de oração, jejum, leitura da palavra. Olha que forte isso. Isso aqui é fortíssimo, meu irmão. Uma coisa é você mandar o demônio embora da sua vida. Uma coisa é você falar assim, eu renuncio, eu deixo ir, eu perdoo. Outra coisa é você, preencher esse teu coração com a presença de Deus. Outra coisa é você buscar uma estrutura bíblica para o seu coração. Por isso que eu falo aqui a importância de você estar numa igreja bíblica, que tenha discipulado bíblico, que tenha uma escola bíblica. Olha a importância disso. Uma coisa é você tirar um drogado de uma casa de recuperação. Ele vai ficar lá 6 meses. Nesses 6 meses ele está sendo alimentado com a palavra. Estou citando aqui o drogado, mas vocês podem pegar vários exemplos aqui. 6 meses, está lá ouvindo a palavra, ouvindo louvor o dia todo. A mente dele está programada para aquilo ali. Palavra, louvor, disciplina. Se ele sai daquilo ali e não há uma continuação, ele volta de novo para o lugar da onde ele saiu. E pior, porque o texto diz que esse mesmo espírito que sai, ele quer voltar para a mesma casa, só que ele não volta sozinho. E aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Uma pessoa que está dentro de uma prisão, irmão, ele não tem o que fazer lá dentro. A única coisa que ele tem para fazer é ler a Bíblia. Digamos que se for um camarada que se converteu, tá? Vamos pegar aqui para a visão religiosa, né? Ele está lá dentro. A vida dele lá dentro é orar, ler a Bíblia e etc. A mente dele está programada para isso. Se ele sai de lá e ele não dá continuidade para isso, ou ele não tem uma rede de apoio aqui fora para acompanhar ele, ele vai voltar para aquele lugar de novo. E pior do que a primeira vez. Porque o diabo não desiste. Ele não desiste. Você não tem que se preocupar só em varrer essa casa, em organizar essa casa. Nós precisamos nos preocupar com a presença de Deus na nossa vida. Porque a presença de Deus, meu irmão, que impede esse espírito querer voltar para dentro da nossa casa. Ei, a presença de Deus. Porque você conhece, e eu também, muitas pessoas que falam muito bem da palavra de Deus.
Ah, fala, ó. Mas e a vida? E a vida? E a vida? E o testemunho? Lembra que eu disse aqui essa semana? E a língua? Que se morrer tem que ter 2 caixão. Um pro corpo e um pra língua. Você tá entendendo? Eu tenho que me preocupar com a presença de Deus. Com a arca da aliança. A presença de Deus na minha vida vai fazer toda a diferença. A intimidade com o Espírito Santo de Deus vai fazer toda a diferença. Porque não adianta ter conhecimento se não tiver os frutos do Espírito. Lembra que diz Gálatas que a carne e o Espírito, eles brigam? Eles não se combinam. Quando você olha para Gálatas, você vai ver assim, quais são os frutos da carne. Assustador. Aí o próprio texto diz que os frutos do Espírito é totalmente contra os frutos da carne. Você percebe, irmão, que os frutos da carne é ira, é contenda, e os frutos do Espírito? Equilíbrio. É muito bonitinho a gente procurar pedir a Deus, Deus me dá o dom de profecia. Deus, eu quero profetizar, eu quero ter visões. E o equilíbrio? E o discernimento de espírito? E a mansidão? Porque você vai ser espancado. Você vai profetizar, Deus vai te usar. Se você não tiver o equilíbrio, não vai adiantar nada. Porque daí vai ter pessoas que vai dizer, não é de Deus isso daí, não é de Deus, não sei o quê. Se você não tiver equilíbrio, meu irmão, você vai pro fight. Lembra do fight? Você vai pra cima. O que é, meu irmão? Você tá falando que não é Deus, não me usa? Então não é melhor a gente buscar primeiro a mansidão? O fruto do Espírito, Senhor, eu quero mansidão. Porque senão vai ter hora, irmão, que você vai querer arrancar o pescoço de um. E daí, se tiver uma mansidão, vai te ajudar. Você tá entendendo? Não adianta se preocupar em varrer a casa e organizar essa casa se você não se preocupar em descer na casa do oleiro. Como que tá a sua vida de oração? Há quantas madrugadas que você não desce na oração? Como que você está com a sua vida de jejum? Há quanto tempo que você não jejua? Há quanto tempo que você não faz propósito com Deus? Há quanto tempo? Há quanto tempo que você não faz propósito com Deus? Aquele cantinho de oração, como é que tá? Na época do filme Quarto de Guerra, tinha um monte de gente preparando um quarto de guerra dentro da sua casa. Hoje esse quarto de guerra já nem existe mais. Lembra do filme Quarto de Guerra? O que tinha de gente inspirado. A mesma coisa o filme A Forja. Vocês assistiram aquele filme A Forja? Entende? As pessoas assistem, elas ficam eufóricas, se impulsionam. E é fogo de palha. E Deus não quer uma igreja fogo de palha. Porque as coisas que estão por vir, meu irmão, os crentes, fogo de palha não vai aguentar. Escuta. Escuta o que eu estou falando. O que está por vir, o que está para acontecer na terra, crente, fogo de palha, não vai aguentar. Não vai. Você viu a reportagem do Maduro? Sobre uma nova moeda que o nosso queridíssimo presidente está querendo fazer? Você viu a preparação que está sendo feita para tornar o nosso país mais aprisionado do que já está? Você está ligado nas coisas que estão acontecendo, irmão? E a igreja? Que era para estar guerreando. Porque no tempo que era para colocar a bandeirinha nas costas, sair marchando na rua, estavam marchando. Só que estavam usando as armas erradas. A igreja não foi chamada para ficar na rua marchando, gritando, não.
Armas erradas. A arma da igreja é a oração e o jejum. É oração e jejum. A arma totalmente errada. Não vai adiantar nada, meu irmão. Silas Malafaia, o raio que o parta, convocar o povo para ir para Paulista, para ir para onde for, meu irmão, para ficar gritando. Não adianta! O Brasil está sob um poder ditatório de um homem que tem um espírito de Jezabel. De um homem que consegue calar a boca de muitos, colocar temor. Meu irmão, como é que se vence esse demônio? Jejum e oração. E eu falo para você, como que está a igreja de hoje? Fala para mim. Se a igreja de hoje não consegue vencer um homem que manipula uma nação em oração, imagina as coisas que ainda estão por vir. Fala para mim. As coisas que estão por vir. Porque só quem é empresário que vai entender do que eu estou falando, meu irmão. Todo esse movimento que está sendo feito, essas questões de taxação. Hein? Quem é empresário? Quem é microempreendedor? Quem é do ramo, meu irmão, sabe? Talvez você, meu irmão, que é CLT, não tem dimensão. Porque a tua vida é todo dia ir lá na empresa e fazer aquilo que você já está acostumado a fazer. Mas o teu chefe está muito preocupado. O teu chefe está muito preocupado. Porque toda essa articulação que está sendo feita é muito preocupante. Só que a dona de casa, a diarista, a secretária do lar, vai sentir o impacto daqui a um tempo. Não vai demorar. E aí? Nós vamos nos posicionar quando o circo estiver pegando fogo? Nós vamos nos posicionar em oração? Quando a desgraça começar a acontecer, é agora, meu irmão, que nós temos que descer na casa do oleiro. É agora, meu irmão, que nós temos que descer na casa do oleiro. É agora que nós temos que clamar pela nossa casa, pela nossa família. Você está entendendo? Tem muita informação aí que estão escondendo da gente. Tem muita. Agora os poderosos, os que governam, eles têm a sua casa de refúgio. Quando o negócio começar a acontecer, e você? E eu? O nosso refúgio é debaixo do Senhor. É debaixo do Senhor. Por isso que eu falo aqui direto no meu programa, meu irmão, na live, no podcast, chega a ser chata, né? Às vezes eu falo, meu Deus, eu acho que estou sendo chata demais. Eu falo pra você, ei, meu irmão, vida de oração. Vida de oração. Você está preocupado tanto em vender, bater a tua meta. E a tua meta no mundo espiritual? E a tua meta no mundo espiritual? É lógico que não tem meta. Estou usando aqui uma metáfora. Você sabe o que eu estou dizendo? Que preocupado em trabalhar. Meu irmão, e o movimento, esse movimento que você faz aqui no mundo físico, se você fizesse no mundo espiritual, meu irmão, você não tem noção do estrago que você ia fazer no mundo espiritual. Meu querido, estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. E a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. Eu fico preocupado, às vezes eu estou assistindo. Eu gosto muito de assistir jornal, irmãos. Gosto muito de assistir jornal. E às vezes eles fazem publicações artificial. Mas se você não se baseia só na comunicação aqui do nosso Brasil, você vai ver que tem jornais internacionais que estão publicando coisas seríssimas. Seríssimas.
que não se fala aqui no Brasil, porque a mídia brasileira é toda manipulada. Toda manipulada. Você tá entendendo? E não dá nem pra eu falar aqui, porque ultimamente qualquer coisa que a gente fala, cortam e distorcem. Mas olha, meu irmão, a mídia estrangeira tem publicado coisas que é assustadora. Eu não tô falando desses vídeos fake, irmão, essas coisas, não, tô falando de coisas reais. De coisas reais. E sabe o que me assusta no Brasil? Que o brasileiro, ele tá acostumado de comer igual passarinho quando tá no ninho. Ele fica esperando a mamãe com a comida mastigada para cuspir na sua boca. Brasileiro é assim. Não todos, mas boa parte é assim. E é por isso que a igreja, irmão, tá gemendo tanto. Irmãos, você não tem noção que guerra é essa no mundo espiritual na terra. Que guerra é essa? Que peleja é essa? Quantas casas sendo atacadas, igrejas sendo atacadas, pessoas sendo usadas pelo diabo para dividir a igreja, irmão. Que é isso? Pessoas sendo usadas pelo diabo para lançar falsas profecias em nome de Deus. Pessoas, irmãos, olha aqui que a igreja, as pessoas, casas sendo oprimidas, casas sendo atacadas espiritualmente, casamentos, irmãos, sendo abalados, crianças sendo atacadas nas escolas espiritualmente. Olha a guerra espiritual que está nesses últimos tempos. Os crentes sem forças para congregar. Os crentes sem força para ir no monte orar, para ir numa campanha de oração orar, sem forças, não sentindo mais forças. Isso é guerra espiritual, irmãos. Isso é uma guerra espiritual muito forte. Nós precisamos nos agarrar com o Senhor. Nos agarrar com o Senhor. Nós precisamos, irmão, lutar, pelejar, porque os dias estão difíceis. Eu falo para você uma coisa: se o teu pastor te convocar para uma oração, vá. Se o teu pastor falar assim, vamos para o monte, vá. Se o teu pastor falar assim, vamos fazer um jejum, faça. Faça, não vai demorar. Escuta o que eu estou te falando. Não vai demorar. Nós não teremos mais essa liberdade. Você vai querer sair para ir no monte orar, você vai ser impedido. Você vai querer se reunir numa casa para orar, você vai ser impedido. Não vai demorar. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Se na tua igreja tem discipulado bíblico, que se inscreva. Se na tua igreja tem escola bíblica dominical, vá! Vá! Se você tem dificuldade de interpretar a Bíblia, chega lá no teu pastor e fala: pastor, eu quero aprender a Bíblia, não consigo, o senhor pode me ajudar? Peça ajuda! E eu sei que eu não sou uma voz solitária nessa questão, não. Eu sei que tem muita gente, irmãos, falando a mesma coisa que eu falo. Porque a igreja está se encaminhando para a manifestação do anticristo. Existe sim uma agenda. Existe sim uma agenda global. Existe sim, meu irmão, isso aqui não é bobeira. Existe uma manipulação global. Está tudo lá. Então nós temos que nos apegar com o Senhor. Nós temos que nos apegar com o Senhor. Há um espírito de loucura tão grande na terra que você não tem dimensão. Há um tempo atrás, Deus me deu uma visão sobre moscas que desciam na terra. E darará, vocês já ouviram falar aqui? Hoje eu vejo.
Eu vejo espírito de loucura tomando a mente das pessoas. Meu irmão, é assustador. Quem é pastor sabe do que eu estou dizendo. Irmãos, as pessoas estão se oprimindo de tal maneira. O diabo tem atribulado tanta gente. Outro dia uma mulher falou assim: pastora, tem dias que eu coloco a mão na minha cabeça e eu expulso os demônios da minha mente. Eu falei: por quê? Meu Deus, pastora, tem dias que está uma guerra tão grande na minha cabeça, uma opressão tão grande, tão grande, tão grande, que esse dia eu estava lá no centro da cidade. Você acredita, pastora, que uma voz disse para mim: enfia esse carro debaixo daquela carreta que está vindo lá. Ela falou que ela estava ali na JK, quando você passa ali do exército. Ela estava indo em direção à ponte lá, aquela região da ponte. Ela estava indo. E disse que quando ela se deu conta, ela estava acelerando demais. E disse que de repente uma voz falou para ela assim: ó, tá vindo uma carreta ali, joga o teu carro ali. Ela falou: pastor, o que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Ela falou: eu comecei a clamar o sangue de Jesus, coloquei um hino no meu carro, eu começava a me arrepiar toda. Meu irmão, quantas pessoas que estão com esse pensamento e às vezes não fala pra gente, não fala pra você. Às vezes é o teu marido, às vezes é a tua esposa, às vezes é o teu filho, e às vezes não comunica a você. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, você que está afastado do caminho do Senhor, que está me ouvindo aqui agora, por favor, em nome de Jesus, volte. Não demore. Não demore, irmão, não demore. Não demore. Porque os dias estão difíceis. As igrejas estão esvaziando. As igrejas estão esvaziando. O povo está sem força. E o diabo está tirando a força das pessoas para ficar dentro de casa. Porque daí, olha aqui, a casa está vazia. Olha o texto. Olha o texto. A casa está vazia. E o verso 44 diz assim: e diz: eu voltarei para a casa de onde eu saí. Satanás, olha só. Encontrando a casa vazia, então eu trarei comigo outros 7 espíritos piores. Ei, preencha a tua casa com a presença de Deus. Preencha o teu coração. Você quer ler na tua casa? Estão me pedindo aqui? É Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45. Preencha o teu coração. Essa madrugada eu estava orando, irmãos. Era meia-noite, eu estava orando ao Senhor. E eu falava com Deus. Eu falei: Senhor, nós estamos vivendo um tempo em que o espírito de engano e o de loucura, escuta o que eu estou te falando, espírito de engano e de loucura está invadindo muitas casas. Muitas casas. E eu dizia algo, e eu quero que você faça essa oração. Eu dizia: Senhor, que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais das portas da nossa casa, da igreja. Ao invés de você pedir visão de Deus, peça discernimento de espírito. Fala: Senhor, me dá discernimento de espírito. Quando eu bater o olho, eu consegui discernir. Os falsos profetas estão aí. Falsos mestres. Cuidado com o que você aprende na internet. Cuidado com esses links de oração que mandam para você. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que as pessoas estão falando aí na internet, meu irmão. Você não sabe quem eles são, de onde eles vieram. Às vezes você fica ali. Cuidado. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra e nós precisamos nos blindar. Nos blindar. Que o sangue de Jesus nos cubra.
Que o Senhor nos dê discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Não esqueça que hoje nós temos o nosso culto para as mulheres. Hoje, 19h30, vai ser um culto muito poderoso. Tem uma irmã que vai vir aqui contar um testemunho, meu irmão, que eu falo para você, traga o teu lenço. Mulher, é só para mulheres, tá? Hoje, 19h30. Traga o teu lenço. Traga. É um culto só para mulheres. Porque vai ser poderosíssimo. Convida as suas amigas e venha. Vai ser tremendo. Eu quero orar por você. Pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus Cristo. Eu confesso que a minha casa anda vazia faz tempo. Érica, então, volta. Se você mora em Foz do Iguaçu, quiser vir nos conhecer, Igreja Sementes da Fé, Avenida República Argentina, 6457, venha. Venha hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Não esqueça, viu, irmãs? Conferência Modeladas para o Reino está chegando. Faça a sua inscrição. Ô, meu irmão, daqui a um tempo, nem isso a gente vai poder fazer mais. Por isso que a gente tem que aproveitar mesmo. Meu Deus. Senhor, eu oro por esse coração. Eu oro pela irmã Érica que colocou ali que a casa dela está vazia. Não só por ela, mas por todos aqueles que estão nos ouvindo. Todos aqueles que estão nos ouvindo. Que quem sabe se enquadrou nesta palavra. Se sente como uma casa vazia. Mas que nessa manhã, eu tenho certeza que essa palavra ela foi ao encontro desta pessoa. E eu tenho certeza que algo já mudou aí dentro, mas Espírito Santo, fortaleça ela. Fortaleça. Ajude ela a se levantar. Ajude ela a se levantar. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, sobre elas, guardando, protegendo, blindando de todo mal. Que essa casa que está vazia, Pai, possa ser preenchida hoje com a Tua presença. E aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, possa voltar hoje em nome de Jesus. Volte. Meu irmão, volte. Nós não temos mais tempo. Fica com essa palavra. Beijo, tchau, tchau.